Graça e paz. Graça e paz. Agora falem de volta para mim, graça e paz. Amém. Esse cumprimento que nós adotamos, muitas igrejas adotam, começava, na verdade, as cartas de Paulo. Graça a vós outros, da paz, da parte de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Graça. Nós cantamos aqui quase que o culto todo. A graça, Jesus se derramando, Jesus se entregando a sua vida na cruz, sendo moído, sendo dissipado. Graça, isso foi graça. Nós cremos nisso. Efésios diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. A graça, graça. Quando o anjo apareceu a Maria, ele disse: salve Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ela não sabia, mas ela estava sendo inundada pela graça do Senhor. E o privilégio, porque a palavra graça pode ser traduzida também por privilégio. Ter o privilégio de conceber o Messias, o Rei prometido, lá nas Escrituras, no Antigo Testamento, cheia de graça. Essa expressão é muito forte, é muito bonita, é muito cara. Os reformadores lembraram isso, fizeram lembrar a igreja. Hoje até a Igreja Católica proclama isso, que é pela graça. Pela graça. Há outros aditivos, mas é pela graça. Pela graça somos salvos, a graça do Senhor Jesus. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele vai falar também dos dons espirituais, dos carismas, privilégios, favores. E nós temos vários e vários lugares, como nos Salmos. A tua graça, bendigo o Senhor, porque a tua graça é melhor do que a vida. A graça é melhor que a vida. Quando era menino, tinha 8 anos, mais ou menos, eu resolvi ler a Bíblia, mas não era de tradição evangélica. Peguei a Bíblia e comecei a ler, comecei lá no Gênesis, como todo mundo faz, começa pelo começo. Comecei a ler aquela Bíblia e apareceu Noé, naquele dilúvio que vinha, e Deus manifesta-se a ele e diz que ele seria escolhido para salvar algumas pessoas. E o texto me lembra muito bem isso, que estava todo mundo perdido, mas Noé achou graça diante do Senhor. Na época eu não sabia o que era graça, achava que graça era só dar risada, né? Não deixa de ser, né? Engraçado, né? Agraciado, mas era mais do que isso. Era essa graça salvadora, essa graça libertadora, que não depende do ser humano, é de Deus, a parte dele. Graça. Quando nós recebemos uma bênção, somos agraciados. Quando recebemos uma resposta de oração por uma cura que pedimos, somos agraciados. E quando vir o final, nós seremos agraciados levantando dos mortos um corpo novo, glorificado, e pela graça habitar plenamente com Deus eternamente. Nós não conseguimos entender isso, mas esperamos isso. A graça, a graça. Mas há uma graça que poucos querem. Não é toda a graça que as pessoas querem, não. Eu gostaria de falar sobre esta graça que poucos querem. Abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Está falando de uma graça. E Paulo está testemunhando da graça que foi contemplada, que a igreja na Macedônia foi contemplada. Uma graça. Ele vai explicar o que é essa graça. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos.
O texto todo, do capítulo 8 até o capítulo 9, Paulo vai falar sobre a oferta. Está levantando uma coleta direcionada às igrejas da Judéia, mas ele não menciona dinheiro. Ele diz é graça, a graça que foi manifestada para essas igrejas. A graça, e esse pode pegar uma caneta, ler esse texto e vai sublinhando quantas vezes aparece graça, do capítulo 8 ao capítulo 9. Nós vamos ficar até o versículo 15. E aqui já deu para ver alguma coisa. Então, o que Paulo quer dizer? Eu quero que vocês conheçam. E conhecer na Bíblia não é um conhecer teórico, abstrato. Vocês experimentem. Vocês experimentem. Troque aí. Experimente o privilégio de Deus. O privilégio que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No começo deste ano, uma enchente, várias enchentes aconteceram lá no sul do país, e o país todo se mobilizou, levantando comida, bens, roupas para aquelas pessoas que estavam naufragadas ali. E houve uma comoção no Brasil, ou seja, as pessoas se participaram. Aqui Paulo está falando de uma igreja, das igrejas da Judéia, que estavam padecendo por fome. É interessante aquela região, porque ao mesmo tempo que produz bastante trigo, bastante sementes, de tempos em tempos vem uma fome. Lembram-se de Abraão, que tem que sair da terra e vai para o Egito? Sempre é o Egito que vão. É sempre o Egito. O Egito é o celeiro do mundo ali. Então, há vários momentos disso. E agora acontece de novo. E as pessoas estão padecendo. Estão padecendo e precisando do auxílio. E aqui Paulo está falando dessa coleta levantada para essa gente. Mas o que chama a atenção são os detalhes. O primeiro detalhe, porque no meio de muita prova e tribulação, na Bíblia, ou nos escritos de Paulo, significa perturbação em relação ao que eu vou viver. No sentido de, será que eu vou ter comida? Será que eu vou ter pão amanhã? Será que eu vou me alimentar? Será que eu vou me vestir o mínimo? Em muita prova e tribulação. Paulo não está falando de gente rica. Ele não está falando da sociedade mais alta. Ele está falando da Macedônia. A Macedônia era proverbial no que diz respeito à pobreza, miséria mesmo. Aqui no estado de São Paulo tem uma região que era chamada, não sei se ainda continua, Vale da Miséria. Por causa da pobreza, a grande pobreza que havia naquela região. São Paulo tem umas coisas assim, né? Um lugar que é melhor, um lugar que é menos, e assim por diante. A Macedônia era conhecida pela sua profunda pobreza, que envolvia todas as pessoas, não somente os membros dessa igreja, mas outras pessoas também. Paulo diz, olha, eles eram muito pobres. Veja que ele usa superlativos, intensificadores aí, porque no meio de muita prova e tribulação manifestaram abundância de alegria. Como é que pode o pobre ser alegre? Há uma vertente evangélica que não aceita isto, mas o Escrito está dizendo isto, que as pessoas, apesar da sua pobreza, da sua profunda pobreza, eram alegres. Eram alegres, e ele vai repetir isso várias vezes nesse trecho, nesse capítulo 8. Veja lá, alegria na pobreza. Paulo está dizendo, eles eram profundamente alegres. E não somente isso, aqui outra coisa que ele vai usar é superabundou. Da pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Riqueza, pobreza, alegria e generosidade, como disse o nosso irmão aqui. Generosidade. O que é generosidade? Para quem não concorda, generosidade é uma marca da igreja. É uma marca do cristão. Ser generoso. Ser generoso. Então, o apóstolo Paulo está falando de coisas que são da vivência nossa. O apóstolo Paulo está falando em coisas que de hoje seriam assim, tome cuidado para falar, para dizer que o pessoal vinha aqui, que nós não estamos querendo que eles tirem o bolso para fora, não, como se fosse um tabu. Falar, em algumas igrejas acaba se tornando um tabu falar sobre isso. A gente não quer cair num extremo e acaba saindo para o outro. Tá? Ou seja, você não quer tornar o culto só nesse assunto, mas também tem que falar. Santo Agostinho, falando da sexualidade humana, ele diz assim, perguntaram para ele se ele falaria sobre esse assunto. Ele diz, eu não tenho vergonha de falar daquilo que Deus não teve vergonha de criar.
Nós podemos dizer a mesma coisa. Se está nas Escrituras, dessa maneira, a gente tem que ver biblicamente o procedimento, o regramento e a informação que está nas Escrituras. Não inventar nada. E não ficar fazendo apelos. Não. Deixar que a própria Escritura fale ao seu coração. E aí, então, ele diz, da profunda pobreza, superabundou em generosidade. Pobres que eram ricos, pobres de bens materiais, ricos de generosidade. Hoje eu estava conversando com os jovens, eu tenho que falar isso, né, porque eu já não sou mais jovem, né, então eu estava conversando com eles, eu falei, mas tem um dom que as pessoas não querem. Falando ali dos dons espirituais, né, tem vários dons ali magníficos, chamativos, mas tem um lá que está lá encravado lá, socorros. Esse é um dom que a gente não faz muita questão. O Paulo diz, buscai os melhores dons. A pessoa, não, quero ter o dom de cura, quero ter o dom de fé, eu quero ter o dom de falar em outras línguas, eu quero ter esse dom, aquele dom. Socorro não. Esse eu deixo para o outro, né? Socorro é para isso. Nós precisamos de gente que tem esse dom também. Um dom especial que a pessoa sabe e tem um coração, ela sabe levantar uma campanha para ajudar alguém. A pessoa que vai lá também, não só isso, não é só ela arrumar, mas ela também se sente vontade de ser generosa. Então, aqui, ele está falando não só de um dom, mas ele está falando de toda a igreja se tornou generosa. E o mais interessante é que o apóstolo Paulo parece que ficou constrangido. E esse constrangimento dá a impressão assim, a oferta eu estou pedindo para todas as igrejas. Mas chegou nessa hora, ele ficou constrangido, porque eles são muito pobres. Nós temos essa coisa, né? Pobre não pode, tem que ser remediado. O pobre não pode comparecer. A gente tira o privilégio deles. Quando nós dizemos assim, só de quem tem, porque esse, né, não se preocupe, nós estamos tirando um privilégio da pessoa. Então o apóstolo Paulo não tirou, e na verdade ele teve vontade, viu? Ele chegou num ponto assim, não, é melhor não. Daí ele diz assim, com muitos rogos, súplicas, eles falaram, nós queremos participar. Nós queremos ter esse privilégio. Eles entenderam isto. Ter o privilégio de participar dessa coleta. Porque eles testemunham na medida das suas posses. Não foi nada exagerado, podemos dizer assim. Na medida das suas posses. E, esse e é uma partícula adicional. E, mesmo acima delas. Mesmo não podendo. Mesmo acima delas se mostraram voluntários. Foi voluntariamente. Não é um carnê que a pessoa pagava, não é a mensalidade do clube. A igreja pode ser traduzida para um clube no Novo Testamento. Né? Não é uma mensalidade, é voluntário, é de coração. O apóstolo Paulo diz, pedindo-nos com muitos rogos a graça, o privilégio de participarem da assistência aos santos. E aí eu quero lembrar o seguinte, uma vez, já no começo do meu ministério, eu atendia uma das igrejas bem pobres aqui do nosso presbitério, e era tão difícil o trabalho lá, que o presbitério resolveu trabalhar, assalariar um evangelista para ver se dava um empuxo naquela igreja. Né? Era uma igreja pequena, uma congregação. E eu lembro do diácono, Nicanor o nome dele, um homem que tinha aposentado e ele queria evangelizar. E ele foi sozinho ali com a esposa, Ele e a esposa foram ali e começaram a trabalhar. E eu ia para lá para apresentar, dar Santa Ceia, uma vez por mês. E numa dessas, ele falou, vamos fazer uma visita agora. Nós saímos para visitar e fomos para uma casa muito pobre. Um monte de gente, pessoas doentes até ali. E o homem, o chefe da casa, o pai de família, ele era um homem muito pobre. O que ele trabalhava? No que ele trabalhava? Ele era coletor de lixo. E naquela cidade não é que um caminhão vem, não havia esse tipo de coisa ainda. O que havia era ele pegar a sua carroça com um burrinho e ali ele ia pegando os lixos das casas. Ele era pago para isso. Ganhava em torno de 1 salário. E nós chegamos lá e ele nos atendeu, foi muito bem. Na volta, o diácono disse assim, eu cheguei a falar para ele que ele não precisava colaborar.
não precisava contribuir. Daí o homem disse, não, eu quero contribuir, porque Deus tem me dado o suficiente e não tem faltado. Eu quero ter essa graça. E aí, eu aprendi também, né? Eu não falei nada, né? Só estava ouvindo. Mas é interessante, né? Deus faz milagre, gente. Deus é o Deus do maravilhoso. Então, aquele homem, com aquele monte de gente, crianças, genro, está tudo ali, com o dinheirinho dele, sustentava todo mundo e ainda dava o seu dízimo. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo. E aquele homem compreendeu, entendeu qual que era o seu relacionamento, né? Versículo 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiramente ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. E aqui está o segredo deles. Por que eles eram tão generosos? Porque eles se entregaram ao Senhor Jesus. Lembra-se daquela passagem que Jesus, arguido por um homem, diz, olha Senhor, o que eu farei, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Conheces o mandamento? Você conhece os mandamentos? Sim, tal, desde criança. Só falta uma coisa, o texto diz, Jesus amando, o amou e disse, só tem uma coisa, vende tudo o que tem, dá aos pobres e segue-me, terás um tesouro no reino de Deus. E aquele homem ficou profundamente triste, porque ele era muito rico. Qual que é o problema aí? Esse texto foi Jesus que falou, Jesus que nós cantamos aqui. Esse Jesus tem várias faces. É o Jesus que se humanifica, mas ele também diz isso para as pessoas. Ele olhou para aquele homem e percebeu que o problema dele era o seu coração endeusar todas as coisas. O seu Deus não estava fora, estava dentro do seu coração. Jesus pegou na feridinha, naquele ponto fraco. Jesus não faz isso com outras pessoas, mas com esse ele fez. Pode ser que faça com você. Qual é o seu Deus interior? Numa outra passagem, Jesus está observando as pessoas que trazem ao gasofilácio as suas ofertas. Ali havia uma pompa, quase que uma trombeta, tocando para que a pessoa que viesse lá com todo o seu peito estufado e colocasse a sua grande oferta. E aparece uma viuvinha, uma viúva. E quando a Bíblia fala em viúva, é pessoa que não tem onde cair morta, viu? Na Bíblia não é viúva que perdeu o marido. Ela não tem marido, mas não tem filhos também. Se tiver, o texto fala. Que também é órfã. Então é a viúva e o órfão. No caso dela era viúva. Ela colocou 2 moedinhas. Jesus observando. Digo que essa mulher colocou mais do que aqueles outros. Eles colocaram do que sobrava. Ela do que faltava. Do que vai faltar. Ou seja, qual que é o segredo? Eu me entreguei a Deus. Eu me entreguei ao Senhor Jesus Cristo. Nós podemos fazer uma série de palestras, mas se não entendermos isso, não vai adiantar nada. É uma entrega pessoal ao Senhor. E o apóstolo Paulo está testificando isso. Daí no versículo 7 diz assim, como porém em tudo manifestais, agora ele fala para a igreja de Corinto, superabundância tanto na fé. Paulo sabe conversar com a igreja, ele vê os detalhes, as coisas boas que a igreja tem, tanto na fé, na palavra, no saber, em todo cuidado e no vosso amor. Ele está dizendo, olha, vocês têm essas capacidades, eu não consigo fugir, às vezes faz uma palavra, né? Essas virtudes, né? E aí diz, assim também abundeis nesta graça. Ele não fica insistindo muito. Vocês já viram o que eu falei? Eu poderia parar aqui também, né? Porque vocês já entenderam aonde nós queremos chegar. Mas inicialmente Jesus é o centro. Jesus é o centro. E Paulo está dando essa dica para os coríntios. Se não fosse coisa boa, ele não falaria, né? Não vos falo na forma de mandamento. Ele é apóstolo, ele poderia mandar. Dizer, vocês façam isso. Como se fosse, por exemplo, um inspetor de almas do paraíso. Às vezes as pessoas pensam que nós somos inspetores da espiritualidade alheia. O pastor é isso. É aquele cachorrão, um pitbull que fica vigiando os crentes para ver se eles estão andando certo. Não. Se você entende pela graça, metade do trabalho já foi.
Então, não é isso. Paulo poderia dizer assim, ele disse, eu poderia falar para vocês como mandamento, mas não falo como mandamento. Porque nesse caso é voluntariedade, é disposição. A generosidade nasce de um coração voluntário. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso coração. Paulo é terrível, né? Ele fala assim, está indo bem, daqui a pouco ele aperta, né? Já viram aquelas mães assim que estão com a criança meio irrequieta? Esses dias eu ouvi um negócio no avião aí, né? Aquela criança que está difícil, né? A mãe vai lá e dá um colchão, né? Um beliscão, já viu? Quem já tomou aqui beliscão? Vamos ver quem que tem mãe mesmo, né? Mãe verdadeira nesse né? Aquele colchão. O meu filho Davi, quando tinha uns 5 anos, ele ganhou um presente, estava lá toda a família, os outros tios, os primos, e ele ganhou um presente muito assim, simples, né? Mas era dele. Daí o priminho mais novo falou, eu queria brincar, né? Daí ele não queria dar, porque ele achava que o outro ia estragar. Daí a mãe já assim, deixa, ela era bem democrática, né? Dá para ele, tem que dividir, né? Aí ele deu assim, o brinquedo, o menino ficou brincando, todo mundo conversando, daqui a pouco ele veio assim, o Davi veio, mãe, o menino quebrou o brinquedo dele. Aí a mãe falou assim, porque não dava para fazer nada, né? Vai bater no filho do outro, né? E ele perguntou, e agora, né? E a mãe nada, né? Fica lá. Aí ele foi e ficou quieto, passou uns 15, 20 minutos, daqui a pouco o menino... A minha sogra tinha visto tudo. Ela disse que percebeu que o Davi foi chegando perto do outro priminho, e a hora que ninguém estava vendo, aquele colchão. O apóstolo Paulo parece que está fazendo isso, né? Aquela coisa, ele está falando, e de repente dá essa fisgada. O apóstolo Paulo faz muito isso, com talento, com classe, né? Ele está dizendo isso, pela diligência dos outros, sinceridade. A palavra sinceridade, sincero, significa sincera. A palavra latina, sincera. Costumava-se acontecer da seguinte maneira: o sujeito que trabalhava, fazia vasos, o oleiro, ele pegava aquele vaso que estava bonito, então você tinha os defeitinhos, os buraquinhos. Então passava ali uma cera e dá uma tapeada, né? E isso daí era com cera, né? Daí você pergunta, é com cera ou sem cera? Não, é bom, né? Aí os compradores mais sábios erguiam o vaso em direção ao sol e derretia aquilo. Sinceridade é ser exposto, é deixar que veja. Então Paulo está dizendo, sinceridade. De onde eu queria chegar? Nós cantamos pra caramba hoje aqui. Então o nosso irmão elogiou, e estava bom mesmo. Estava bom no sentido de aparente, de ouvir, gostoso de participar. Mas vocês notaram quantas promessas nós fizemos para o Senhor? Você percebeu como você se compactuou com essas falas? Você sabia, você percebeu o que você estava cantando? Então, são coisas assim que nós precisamos pensar de tempos em tempos, né? De tempos em tempos a gente tem que... Eu lembro, hoje eu falei isso também, eu participava de uma igreja, tinha um pessoal mais avivado lá, não estou dizendo que não, eu gosto, né? Mas naquela época era mais litúrgico, daí o sujeito falou, pastor, não gosta de cantar essas músicas? Tá? Eu gosto. Não sei por que ele perguntou, que ele gostava mais do que eu, né? Pastor é geladão. Eu ganhei esse adjetivo, geladão, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, enfatizar para vocês, né? Qualquer hino, qualquer cântico, seja de qualquer liturgia, a gente não canta só com os lábios. A gente canta com o coração. Aí vem a palavra sincero, sinceridade. Aplicando isso no caso dos coríntios, Paulo falou, vocês são muito amorosos, vocês sabem muito, vocês são isso, né? Então, eu peço a sua sinceridade, andem um passo a mais. O que ele está dizendo é, dê mais um passo nessa caminhada. Pois conheceis a graça, e agora aqui ele chega no texto mais importante, pois conheceis a graça de nosso Senhor. Agora vem o exemplo de Jesus. Começou com o exemplo das igrejas,
o apóstolo Paulo falando, e agora ele vai dar um maior exemplo. Veja, ele começa do pequeno e chega no grande. Começa no humano, daí chega no Senhor. Pois conheceis, versículo 9, conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Confissão completa. Que sendo rico, quantas vezes você falou assim, eu sou filho do rei? De fato, mas você não é princeso, não é princeso, né? Você é filho do rei, mas você é servo do Senhor. Né? Então ele está dizendo assim, ó, Jesus rico, isso é coisa do Natal, tem a ver com o Natal. Né? Sendo rico, se fez pobre, por amor de vós. Uma aplicação direta. Aquilo que cabe na nossa cabeça. Fez pobre por amor de vós, para vos tornasseis ricos. Agora ele vai um pouquinho mais. Ele está dizendo, olha, tudo que nós fazemos, recebemos, o que somos daqui por diante, somos ricos. Mesmo que materialmente a gente não seja, somos ricos. A graça de Deus, que foi revelada em Cristo Jesus, humanizada, apresentada no Natal, como nós vimos semana passada, naquele coxo, né? Manjedoura é a palavra coxo, em espanhol é presépio, daí que vem presépio, é aquele coxo, onde os animais comem. Ele se humilhou até ali, depois a morte de cruz, se humilhou até morte de cruz. Então esse é o maior exemplo. Não preciso falar, no caso, Paulo está dizendo, não preciso constranger vocês, vocês sabem. E nisto dou a minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes, não só a prática, mas também o querer. Convém isto, completai agora a obra começada, que assim vos revelastes com prontidão. Indo para o final, porque não é para que os outros tenham alívio, não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga. Então há uma relação aí de peso e contrapeso. É uma participação comunitária de pessoas que têm a comunhão em Cristo. Para todos participarem. Uns vão dar mais, outros menos, mas é tudo na medida. Né? Uma vez acho que foi em 1983, eu viajei para a capital mineira, para um encontro lá de jovens, era bem jovem também, e nós estávamos ali para formular a Confederação Nacional de Mocidade, eleger, né? Então tinha um monte de jovens, e foi no acampamento da igreja, que era no campo, né? Só que em Minas Gerais, já sabe como é Minas Gerais, é só um monte, né? Então estava ali, o pastor falou, e aqueles jovens, né? E tinha um pastor no meio lá também, né? Mas outros pastores, né? Mas aquele monte de gente, a gente ia para lá porque era muito boa a informação, a celebração, e principalmente havia garotas bonitas, ou seja, tinha muitas coisas ali, né? E aí o pastor tinha pregado, aí tinha um moço que não sabia que ali era serra, né? Veio de outro estado, e ia passar frio à noite, naquele negócio meio sem forro, assim. Então o menino falou, pastor, será que não tem um cobertor? Daí o pastor falou, eu trouxe 2, eu dou um para você. Aí deu o rapaz, passou um tempinho, eu estava vendo tudo isso, eu aprendia só de ver, de observar. Aí chegou um pastor, você está aqui e tal. E aí, não, pastor, eu estou sem cobertor. Ah, é? Mas eu vejo para você. Daí ele não tinha mais como, que ele levou 2 e deu 1. Ei, moço, aquele cobertor que eu emprestei para você, eu pensei, ele não vai fazer isso, ele não vai fazer isso. Aquele cobertor que eu te dei, você pode passar para ele? E o moço constrangido, tá bom, eu passo frio. Paulo está dizendo, não é para tirar o cobertor de um e cobrir o outro. Um ficar descoberto e o outro coberto. Não, é tudo na medida. Apesar desses exemplos serem bastante limítrofes, ele está dizendo isso, olha, tudo para ser feito com equilíbrio. Suprindo a vossa abundância, versículo 14, no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Versículo 15 para acabar. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Então aí é uma coisa milagrosa. Ele não está falando que você vai enriquecer, ele está dizendo, não vai ter falta, vai ter falta, não vai faltar na sua mesa, não vai faltar no seu lar. É uma questão de fé mesmo. A fé é um passo que você dá e Deus vem em seu encontro. Ele promete que vai fazer, mas você tem que dar um passo.
Contribuir, ser generoso tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Mas qual que é o segredo? Se entregaram a Jesus, porque Jesus se entregou por nós. Tendo lido isso, falado isto, tem um hino que eu gostaria de ler para os irmãos, que me lembrei hoje, que diz assim. Vamos ver se eu consigo abrir esses negócios aqui. Isso aqui é tão fácil de fazer, né? Mas chega na hora você não consegue. Então, aqui, ó. O texto diz assim, é um hino. Jesus é melhor sim, que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo o que tens. É o que nós cantamos. Melhor que riquezas e posições. Melhor muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor. Melhor do que tudo, Ele é para mim, melhor do que qualquer amigo, enfim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. É um hino a Jesus. É um hino a Jesus que nós celebramos nesse período da sua vinda. Eu pedi para o Beto colocar aí para nós. E nós vamos cantar na medida com playback, né? Pode colocar para nós? Jesus é melhor. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor muito mais do que Vamos cantar? Pode ser um rei com poder nas mãos, mas o mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor. Melhor do que tudo, Ele é pra mim. Melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas o mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça
acharam? Bom? Jesus é melhor sim. Se nós entendermos isso, nós não vamos precisar falar em meses e meses aqui. Nós estamos no vermelho. Esse é um desafio que eu coloco para a igreja, para os membros da igreja, para você que é da igreja. Que você mostre sua generosidade nesse compromisso. Nós não somos a igreja que fica em... Eu falava isso no meu ministério, das outras igrejas, às vezes uma vez por ano, essa mesma pregação. E nunca precisava repeti-la. Porque as pessoas entendiam que era um privilégio. É uma graça. Você quer essa graça? Pense aí.